A gente está aqui na nossa segunda aula, que vai ser aqui. Deixa eu marcar aqui fontes luminosas parte 2. Então a gente tem hoje aqui, nos tópicos aqui, os tipos de luzes bulbos, spot, softbox, para a gente ver como é que funciona as luzes artificiais. Então a gente, na outra aula, vou voltar aqui na nossa apresentação aqui. Na outra aula a gente falou aqui das luzes naturais, então que seria a luz do sol, a luz do céu. E agora a gente vai entrar na parte das luzes artificiais. Então, independente se a luz é artificial ou uma luz natural, elas sempre vão ter essas quatro propriedades, né? Que é a direção dos raios, suavidade da sombra, a intensidade e a cor. Então, falando aqui relembrando o que foi dito na outra aula, a gente tem entre as fontes de luz natural o Sol, que é direcional, tem uma área muito pequena, intensidade constante e bem alta, e a cor variando de 2000 a 6500 K. Então, as duas grandes luzes naturais, a luz do céu e a luz do sol, elas vão variando conforme o horário, conforme a estação do ano, conforme a localização geográfica na Terra. Então, tudo isso aí vai dando as características da luz das luzes naturais. As luzes artificiais são aquelas que a gente cria e aquelas que a gente consegue ter um pouco mais de controle. Então, a primeira luz artificial que o ser humano usou foi a luz do fogo, né? Pode ser a vela ou qualquer tipo de fogo, é a primeira luz que a gente passou a utilizar. Então, a vela especificamente, ela tem uma área bem pequena, então é só esse pontinho de luz aqui que está emitindo, só a chama, né? A chama é a área que ela está emitindo, então por ser uma área pequena, lembra sempre que eu tinha comentado, quanto maior a área da luz, mais suave vai ser a sombra, e quanto menor, mais dura. Então, por ser uma área pequena, a sombra dura. Essas duas, duas características são sempre uma interferindo na outra. A temperatura de cor dela é bem baixa, de 1000 a 2000, então é uma luz bem vermelha. E a gente simula pelo Arnold Light no modo point. Ou seja, se eu for aqui no Max com o Arnold, então vou pegar aqui, nesse caso eu vou criar um cubo para a gente poder ver a luz sendo emitida, né? E como que ela interfere na forma. Deixa eu só botar um normal aqui para inverter as faces dele. Pronto, estamos num cubo com as faces invertidas. Vou abrir um pouco mais a lente aqui. A gente consegue ver como que a luz vai ser emitida. Então aqui entre as luzes, eu escolho as luzes do Arnold, né? Só tem um tipo de luz que é a Arnold Light, e quando a gente cria uma Arnold Light, a gente pode, por padrão ele vem como quad, e a gente pode trocar esse padrão aqui de acordo com a luz que a gente vai criar. Ela já cria no formato que a gente quer. Ó, type, e aí aqui é o tipo de luz. Essa luz aí, tipo uma vela, a gente pode usar uma point. Não tem muito sentido querer chegar mais próximo aqui do formato da vela, porque não vai fazer muita diferença, até porque o ponto que mais emite luz ele fica mais ou menos aqui assim. Então não tem muito sentido querer mudar muito a forma de emissão da luz, então a gente usa um point. Então o point, como o nome diz, ele é um ponto, a gente só clica e ele cria luz.
E se eu colocar aqui no modo High Quality, eu vou ver um pouco como é que ele funciona. E se eu botar aqui no Active Shade, eu vou ver realmente como ele está funcionando. Ó. Dá para ver bem a diferença, né? Então essa luz ela seria, se eu vier aqui no Modify, as únicas opções que eu tenho na luz do tipo Point é a opção de raio. Então lembra quando a gente vai trocando o tipo da luz aqui, ó, ele vai aparecendo mais ou menos opções. Então o raio aqui que é o tamanho da esfera que está emitindo a luz. Esse tamanho ele vai influenciar na sombra, se ela vai ficar mais dura ou não. Vou sair do meu cubo aqui. Vou só aumentar um pouco o tamanho desse meu cubo. Um pouquinho maior assim. Diminuir a chance de eu sair dele. E vamos pegar a nossa luz aqui. Então repara, por exemplo, aqui na parte de cima da tipote, ó, que ela está com a sombra um pouco mais difusa, porque essa esfera aqui tem esse tamanho aqui de 5 centímetros. Então, se a gente for pensar numa chama de uma vela, ela não seria esse tamanho todo, né? Só se fosse como é que se diz, daquelas uma chama bem grande. Enfim, o tamanho dessa esfera aqui vai ser o tamanho da luz que está sendo, do que está emitindo a luz. Então, vou colocar aqui algo como 1 centímetro. Vocês vão ver que a sombra vai ficar bem mais dura. Ó. A sombra aqui em cima da tipote está mais dura. Eu vou diminuir um pouco o tamanho do meu Active Shade aqui, para ele não demorar tanto para carregar. Deixa eu só girar um pouco aqui para te ver um pouco mais a sombra projetada. Vou fazer assim, ó. Beleza. Eu vou pegar essa câmera. Eu estou usando aqui a câmera porque como eu estou dentro de um cubo, é importante eu ver aonde que está a minha câmera para eu não ficar se esbarrando aqui. Mas é só para vocês entenderem mesmo. Ó, então, por ser uma luz, essa luz pontual aqui, né? É pequena, ó, botei 1 centímetro. Por ela ser pequena, a sombra que ela faz é bem dura. Então, esse tipo de luz, que nem eu falei, a gente faz uma área pequena, foi isso que eu fiz ali, aí vai sombra dura, e é importante aqui, se eu quiser reproduzir a chama de uma vela, é a intensidade, né? A intensidade não, desculpa, a temperatura de cor. Quando eu boto esse K aqui, é temperatura de cor. Tá? A temperatura de cor fica aqui no Color Intensity, ó, sempre com a luz selecionada, tá? Color Intensity. Eu posso tanto escolher a cor, ou posso só marcar aqui Kelvin e dizer qual que é a temperatura de cor. Que nem eu falei, vocês vão ver que eu vou colocar esse chão aqui, ele está com a cor, vou colocar como cor cinza, a gente consegue ver melhor a influência da temperatura de cor, né? Então, quando eu colocar aqui em Kelvin, ó, Kelvin ele passa a adotar a temperatura de cor, que eu tinha comentado na outra aula já. 6.500 é o branco, é o padrão de referência. E quanto mais baixo, mais quente, mais avermelhada. Então uma vela, ela teria aqui em torno de 1.500 Kelvin. Olha como fica vermelho a nossa luz. Então, se alguém for perguntar, por que quando eu vejo uma vela, ela não fica com essa luz vermelha? Porque o nosso olho faz aquilo que eu tinha comentado na outra aula, que é o balanço de branco. Ou seja, ele tenta aproximar o máximo possível a luz como referência, como uma cor branca. E aí todo o resto muda. Como é que eu ajusto isso aqui no render? Também eu tinha mostrado na outra aula. É
aqui no controle de exposição, rendering. Ele tem o exposure control, mas é o mesmo que o environment, que o atalho aqui é a tecla 8. Ó, posso os dois, esses 3 itens aqui, ó, eles acessam pela mesma janela, que é a janela do environment, tecla 8. Então, quando eu abro aqui a janela do... Opa, eu apertei o 8, ele adicionou o 8 ali no Kelvin. Quando eu aperto aqui o environment, ó, a janela do environment, eu tenho aqui embaixo o controle de exposição, que a princípio ele vem desligado. Ele liga quando a gente coloca o Sun Positioner, lá, que eu tinha botado na outra aula. Então, o que a gente usa aqui é o Physical Camera Exposure Control, ou seja, ele vai funcionar como uma câmera no mundo real. Aí aqui eu tenho os controles de exposição. Então esse aqui é para fazer uma compensação quando a gente usa uma câmera. Ou um valor aqui que também a gente controla. Então, quanto mais alto, mais escuro vai ficar a cena. Ó. Mas por que ele não está fazendo nenhum efeito? Porque eu coloquei a câmera. Então quando a gente coloca uma câmera na cena, que nem eu coloquei aqui, ó, a câmera passa a atuar com o controle de exposição quando ele está ligado. Que é essa opção aqui, ó, Use Physical Camera Control if available. Então, como ela está marcada, ele está usando o controle de exposição da câmera. Então, vocês vão ver que a própria câmera, quando a gente usa a Physical Camera, que já é o padrão do Max, já faz algumas versões, ele tem aqui os controles igual uma câmera real. Ou seja, ele tem aqui um controle de... Deixa eu dar um zoom aqui. De abertura, que é a lente. Então, quanto menor esse valor, mais a lente vai ser aberta, mais vai entrar luz e mais claro vai ficar a cena. O outro controle que ele tem também é o Shutter. Shutter o que é? O tempo de exposição. Aqui ele está em frames, porque é igual a uma câmera, ou seja, 0,5, meio frame, mas também pode trocar por 1 dividido por segundo, que é geralmente o padrão que as câmeras usam, câmeras fotográficas, né? E as câmeras de filme costumam usar ou degrees, que é o ângulo de abertura do diafragma, ou os frames. Não faz diferença usar um ou outro, tanto que eu estou trocando aqui, ele mantém a mesma exposição, tá? São só formas diferentes para chegar no mesmo valor. Então, tanto faz, pode colocar em segundos de exposição, ou dividido por segundos. Então, o que importa é, quanto maior a exposição, mais claro fica a nossa cena. Deixa eu só ver se eu mexer na abertura. Ele, por algum motivo, ele não está controlando aqui a câmera que eu estou usando. Aqui está a explicação. Deixa eu tirar esse aviso aqui. Esse aqui é o controle de exposição geral da câmera. Ó. Então ele está com o target. O que é o target? É um valor fixo de exposição. Então ele vai ignorar aqueles outros valores que estão ali em cima e só trabalhar em cima desse target. Ou ele tem um manual, que é o ISO, que aí ele vai misturar os valores de duração e os valores de abertura. Por que tem diferença de usar um ou outro? Porque a abertura vai influenciar depois se a gente quiser usar um desfoque de profundidade de campo. Então, quanto menor a abertura, menos profundidade a gente tem, ele vai ficar com um foco mais fechado. E lentes mais fechadas aqui, valores mais altos, vão abrir mais a profundidade de campo. E aqui também o Shutter, quanto maior a duração, mais ele vai fazer o que chama de motion blur, que é o quanto ele vai desfocar o desfoque de movimento. Então, por padrão, essas opções vêm separadas, né? Então, a gente pode mexer na abertura para mexer no depth of field, ajuste do tempo aqui do Shutter para ajustar o motion blur, e aqui embaixo mexer com a exposição. O legal disso tudo é que se eu colocar no manual, eu consigo, por exemplo, casar com
é uma câmera real. Então, se eu tenho uma câmera lá que tem um valor X de abertura e outra de exposição e outra de ISO, eu consigo fazer mais ou menos o mesmo ajuste. Se não, a gente ajusta por aqui, ó, pelo target, que é o mesmo valor que tinha aqui, ó, ele vinha também aqui com 6 por padrão. Então, o EV quer dizer Exposure Value, que é o valor de exposição. Quanto mais alto, mais escuro, mais baixo, mais claro. Então, ó, escureceu e clareou. O legal é que isso aqui é um efeito, quando a gente está aqui no Active Shade, que é como se fosse um pós-processamento, ou seja, você está vendo que eu estou ajustando isso aqui, ele não está refinando de novo, ele não está renderizando de novo. Isso aqui é bem bom por causa disso. A gente não precisa re-renderizar toda a cena de novo, enquanto ele está no Active Shade, né? Bom, e por último aqui, a gente tem aqui o White Balance. Então ele tem alguns padrões, igual ao das câmeras. Então as câmeras também têm alguns padrões aqui. Ou a gente só diz a temperatura. Então esse aqui é aquele ajuste que é o contrário da luz aqui, né? O contrário por quê? Quando eu baixei o Kelvin da luz, ficou mais vermelho. Quando eu baixar o Kelvin da câmera, vai ficar mais branco, até ficar azul. Opa, desculpa. Eu não sei porque que ele... Tá, agora aqui. Eu não sei porque que ele está fazendo isso. Ele não deveria mexer com a claridade. Acho que ele está meio... Deixa eu botar os 1500, que era o que eu estava usando ali. Ele está com algum bug aqui. A gente pode fazer um teste aqui também com o Render Production, ver se é algum problema do Active Shade, ou parece ser algum outro problema do ajuste do controle de exposição. Vou aumentar um pouco mais a intensidade dessa luz aqui também. Agora ele bugou geral aqui, ó, ficou tudo escuro. Tinha desligado o Active Shade. Isso é uma coisa também que é interessante saber, ele não consegue renderizar duas coisas ao mesmo tempo. Então o Active Shade é um render, quando eu clico aqui no botão do render, ele faz um outro render. Então quando ele abre o outro, ele tem que parar esse aqui. Vocês vão ver depois que com os materiais acontece a mesma coisa. Isso aqui é porque o que a gente está vendo, a gente está tentando aqui mexer no White Balance. Eu vou dizer normalmente, isso aqui o que a gente está fazendo, a gente está colocando o valor real da luz da vela. Tá? Tentando compensar aqui no White Balance, que não está lá funcionando muito bem. Porque o que acontece quando a gente coloca a mesma intensidade, ele deveria ficar branco, a luz deveria ficar branca. É isso que faz o White Balance. Quando a gente casa as intensidades, ele deixa a luz branca. Não é o que ele está fazendo aqui agora. Mas, o que normalmente eu faço? Eu normalmente deixo o White Balance em 6500. Não costumo mexer nisso aqui. Isso aqui a gente deixa para resolver na pós-produção. E vou compondo a cena com temperaturas de cor diferente. Então, tipo uns 4500 para luz mais amarela, 3000 para uma luz mais avermelhada. E não vou chegar num valor tão baixo como o 1500, que é a luz da vela. Para não ter esse problema com white balance. Então, seguindo em frente aqui, então a gente vê aqui nessa foto, por exemplo, ó, ela está avermelhada, mas não está tanto quanto se a gente usasse o valor aqui real de 1500 Kelvin. Ó, né? Então, seguindo em frente, essa seria a primeira luz artificial que a gente tem. Que daí eu falei, ela é uma luz muito avermelhada e não tem intensidade fraca também. Faltou colocar aqui também. Que a intensidade da luz ela costuma ser bem fraca. E o que acontece? A gente raramente usa a luz em filmagens reais, com exceção de um filme que foi muito famoso, que é esse aqui, que é o Barry Lyndon, um filme do Stanley Kubrick, que ele fez o filme inteiro à luz de velas. Eles tiveram que fazer encomendar uma lente especial para Zeiss, para poder captar uma cena com uma luz tão fraca. E também
a gente vê que não tem white balance que consiga compensar a, uma luz tão baixa, uma luz tão quente como a vela. Ele sempre vai ficar avermelhado. Então é uma exceção, assim. Normalmente o que eles fazem? Eles botam umas velas, mas preenchem com luzes artificiais para não precisar. Luz artificial não, luz elétrica mesmo, né? Para não precisar depender só da luz de vela, porque ela é realmente muito fraca. Mas o que, que o Stanley Kubrick quis fazer? Ele quis mostrar como era exatamente é, um filme na época lá, de, não lembro exatamente, que é 1700 e pouco, mostrar como funcionava, como as pessoas enxergavam, né, como que era a luz nos ambientes só iluminados a luz de vela. Então aqui tem um outro exemplo também, ó, a gente vê aqui já uma composição entre uma luz natural entrando aqui, uma luz do sol entrando, e a gente vê o que é interessante aqui é como a luz da vela é fraca, olha só. Então às vezes acontece isso aqui, por exemplo, eu estou com a luz do sol e a minha vela não está fazendo efeito nenhum, claro, porque a intensidade da luz do sol é muito mais forte, então a gente vê que a vela tem essa característica de ser fraca também. Seguindo em frente, então, o outro exemplo de luz seria a luz do tipo bulbo, que seria aquelas antigas lâmpadas incandescentes, ou agora também quando a gente tem aquelas lâmpadas de LED que também que são de bulbo. Então ela tem uma área pequena também, porque é só um pedacinho que está emitindo luz. Isso também causa uma sombra dura, sempre uma ligada com a outra. A temperatura da luz de bulbo costuma ser também quente, entre 3.000 e 4.500, e com Arnold Light em modo point também. Trocar essa luz aqui pela luz do tipo bulbo. Então também a gente pode usar Arnold Light no modo point. Então ela tem uma área um pouquinho maior do que a vela, a gente pode considerar ela. Depende também do bulbo, né? Então, por exemplo, se eu botar aqui no Google lâmpada de bulbo e botar uma imagem, a gente tem essas lâmpadas de LED, né? Então essas lâmpadas de LED ela tem aqui embaixo ela tem aqui embaixo como se fosse uma placa aqui com LEDzinhos assim. Esses LEDs aqui emitem luz. Olha que desenho legal aqui. E esse LED passa por essa camada aqui, e essa camada ela funciona como um difusor, ela difunde luz para todos os lados, assim. Então, o que acontece nesse tipo de lâmpada aqui? São esses pontinhos que estão emitindo luz, que são pontinhos pequenos, só que elas estão difundidas por toda essa superfície. Então, essa superfície aqui está emitindo luz. Então, como é que eu simularia esse tipo de lâmpada? Seria ali com a point light, só que um pouquinho maior, assim, tipo uns 5 centímetros. Ó. Essa seria essa lâmpada de LED. Talvez nem tanto, né? 5 centímetros de raio, não. Seria uns 2 centímetros de raio, alguma coisa assim. E a lâmpada de bulbo com filamento, ou incandescente, como a gente chama. Acho que o meu Arnold está renderizando aqui. Olha que interessante. Deixa eu pegar uma lâmpada dessa aqui. Apesar de ter essa parte de vidro em volta, isso aqui, o vidro quando é transparente, ele não funciona como um difusor. Ele só transmite a luz. Então, a área que está emitindo é só esse filamentozinho aqui. Ó. Essa seria a área que está emitindo luz. Então, aqui seria um ponto um pouco menor, né, de luz emitindo. Então, se eu fosse fazer uma luz incandescente, faria uma área um pouquinho menor aqui, de tamanho um pouquinho menor. A gente vê, por exemplo, aqui, ó, que tem os tamanhos. Ó, uma lâmpada dessa aqui tem 60 milímetros, ou seja, 6 centímetros de diâmetro. Então dá para a gente colocar ali em torno de 3 centímetros de diâmetro. Ó. E a nossa temperatura de cor, se for uma lâmpada incandescente, ela vai ter esses 3000 K. Ó. Então se a gente for ali, botar os 3000, essa seria uma lâmpada incandescente.
Se a gente for colocar uma lâmpada de LED, ó, bulbo lâmpada de LED. Vou entrar aqui numa dessas lojas aqui. Ela vai falar qual é a temperatura de cor dessas lâmpadas. Então vocês vão ver que a lâmpada de LED ela varia um pouco. Ela tem a lâmpada quente e a lâmpada fria. Ó, ela está dizendo aqui que essa lâmpada aqui tem 3000 K. Isso aqui indica a temperatura de cor dela. É uma lâmpada quente. Tem outras que são 6500. Aí são as lâmpadas frias. Então aqui, se eu fosse, que nem eu botei aqui 3000 Kelvin, ela já não fica tão avermelhada. A gente pode testar aqui o nosso controle de exposição, ver se ele consegue fazer esse ajuste de branco. Ou se a gente está com esse problema aqui também. Eu coloquei o 8, ele foi para cá. Então, se eu botasse aqui 3000 Kelvin, ó, 3000 ele funciona. O que acontece? Esse aqui é mais ou menos o limite de uma câmera no mundo real. Então, que nem eu falei, esse aqui é uma câmera, ele tenta simular uma câmera física, né? E as câmeras físicas, elas têm um limite de controle de exposição que geralmente fica aqui até esses 3000. Se eu botar aqui para baixo disso aqui, deixa eu botar 2500 aqui para ver se... Olha, já começa a ficar azulada. 1500. Ele já não funciona mais, ó, tá vendo? Então ele tem um limite aqui de até onde ele consegue. Eu acho que é em torno de 2000 Kelvin, ele consegue ainda. Ó, ficou azulado. E agora a gente consegue realmente fazer aquilo que eu falei. Se a gente bota aqui em 3000 Kelvin, 3000 Kelvin aqui também. É como se a luz fosse branca, ó. Tá vendo? A gente pode até fazer uns renders para testar aqui, por exemplo. Vou fazer um renderzinho aqui. E aqui nessa janela de render, a gente pode fazer uma comparação. Deixa eu cancelar aqui. Não precisa fazer o render final, quero só ver ele, a temperatura de cor. Então se eu duplicar, ó, a gente vai ver que a gente tem os controles aqui, ó, que é o de salvar, o de duplicar a imagem. Quer dizer, de fazer uma cópia dessa imagem. Então é como se eu desse um Ctrl C, eu vou no Photoshop dar um Ctrl V. E esse outro aqui é para duplicar a imagem. O frame buffer, essa janela aqui. Então eu vou duplicar aqui, ó, eu posso comparar. O que eu quero mostrar? Se eu colocar uma temperatura aqui de 6500, que é a temperatura branca, né? E colocar 6500 aqui também, vai ter o mesmo resultado. Ó, exatamente o mesmo resultado. Vou até cancelar aqui. Ó. Então é isso que faz o balanço de branco. A gente diz assim, nas filmagens que a gente tem que bater o branco. Bater o branco que a gente pega como uma referência, filma, e aqui ele vai ser o branco, e depois a gente ajusta o white balance para casar com aquele branco, que é para bater aqui o mesmo da luz. Então se a gente colocar os dois iguais, a luz vai ficar branca, sempre. Tá? Se eu deixar em 6500 aqui e botar a temperatura real aqui, que são os 3000, a gente volta para a nossa luz de bulbo. Vou voltar aqui para o meu Active Shade. Algumas coisas a gente consegue ver aqui também sem o Active Shade. Aqui, ó. A gente consegue ver um pouco da sombra aqui e ver a temperatura de cor aqui, como ela também vai variando. Ó. Isso aqui no High Quality. Seguindo então, então a ideia aqui é o quê? A gente entender como é que a gente reproduz essas luzes para depois, quando a gente quiser usar uma iluminação desse tipo, a gente sabe como fazer. A gente tem aqui alguns exemplos, eu fechei aqui. A gente tem aqui alguns exemplos no cinema desse tipo de luz. Então aqui a gente vê, ó, que também, por ela não ser muito forte, ela tem aquela questão de que ela não vai muito longe. Ó, ela chega até aqui assim, ela já vai perdendo intensidade, por não ser uma luz muito forte. As sombras são bem marcadas. Só que nesse exemplo aqui ainda tem um outro fator, que é o abajur aqui, né? Ele funciona como um grande difusor, assim, toda essa superfície aqui
está emitindo luz, apesar de ter um pontinho pequeno lá, né? Toda essa área aqui está emitindo luz. Então acaba sendo que é essa superfície que está emitindo e não só o ponto de luz. Uns outros exemplos aqui também. Por que aqui está mais claro? Porque também tem outras luzes, não é só essa aqui. Mas a gente vê que essa luz específica, ela causa essas sombras bem marcadas aqui, ó, como a sombra está marcada. Tá vendo? Então é sempre essa característica da luz de bulbo. Próximo exemplo seria as luzes mais controladas, né? Então, essas luzes aqui, tanto a vela como o bulbo, são luzes que tem assim mais no nosso dia a dia. Essa luz aqui, a luz spot, já é uma luz que é usada em cinema, em teatro, que é uma luz bem controlada. A gente tem o controle do foco, a gente tem o controle de onde ela vai, até onde ela acaba. Então tem por isso que ela é muito usada no cinema e no teatro, para a gente ter esse controle. Como é que a gente faz? Ela tem aqui no próprio Arnold, aqui, a gente pode trocar aqui o tipo dela para spot. Se você ver, quando a gente trocar para spot, vai aparecer algumas opções aqui, ó. Ela tem o raio, tá? Que é o raio da luz, o ângulo do cone da luz. Então vamos ver esses dois primeiros aqui, ó. Então algumas coisas são bem fáceis de explicar. Então o raio é como se fosse o tamanho. Ele não seria exatamente esse tamanho aqui, porque vai depender do tipo desse projetor. A gente costuma chamar esse projetor aqui de Fresnel, esse spot aqui, né? E ele tem um espelho aqui dentro e a lâmpada. Então, depende de como que interage assim. Ele tem um ajuste também que mexe na distância assim, ele anda para frente e para trás, isso aqui, essa lâmpada aqui. Então, não chega a ser exatamente direto o tamanho aqui da luz, mas ele vai determinar se a sombra vai ser mais dura ou menos dura. A gente vai ver que aqui, ó, nesse preview aqui, ele não consegue diferenciar, mas se eu entrar aqui no meu Active Shade, ó, vocês vão ver que quanto maior o tamanho desse raio aqui, seria o tamanho da fonte que emite a luz, né? Mais difusa vai ser a sombra. Ó, aumentei ele para 5, ele ficou mais difusa. E se eu diminuir aqui, ela vai ficar mais dura. Quando a gente troca a luz para spot, ela também aqui em cima aparece a opção de ter um target. Então o target que é? Para onde a luz está apontando. Então, na hora que eu ligar o target, ele não muda nada. Deixa eu sair da Active Shade rapidinho aqui só para ficar mais fácil de ver. Mas ele criou um pontinho aqui. Tem um atalho para selecionar esse target aqui. Mas o que ele faz? Quando eu mexer a luz agora, ele não está mexendo no target. Meu target foi para lá embaixo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar com o botão direito aqui na luz e vai aparecer essa opção aqui, ó, Select Light Target. É um atalho que às vezes a luz está num lugar, o target está outro. O jeito mais fácil de selecionar ele, pelo menos eu costumo fazer isso, botão direito Select Light Target. Aí ele fica selecionado e eu posso mover ele, por exemplo, para o 00 aqui, ó. Agora sim, né? Então, ó, vocês vão ver que, como todas as luzes, quanto mais próximo dos objetos, mais forte ela fica, né? Quanto mais longe, mais fraco. É aquela perda de intensidade que eu tinha falado na outra aula também. Então, esse raio aqui, nesse preview não vai fazer diferença, como eu falei, mas a sombra, dá para ver um pouquinho aqui, né? Deixa eu aumentar um pouco mais a intensidade aqui, só para a gente ver melhor. Agora dá para ver um pouquinho melhor. Ó. Ele tenta
fazer uma sombra mais suave aqui, não chega a conseguir fazer. Eu vou fazer um render aqui só para ficar mais fácil aqui, ó. A sombra ficou bem difusa, porque fiquei uma luz grande e cancelando aqui, fazendo uma sombra pequena, uma luz pequena, né, a raio pequeno, a sombra vai ficar bem dura. Então essa seria a primeira opção que a gente tem aqui de configuração dessa luz. Então, se a gente quiser endurecer ou suavizar a sombra, a gente mexe no raio. O ângulo do cone é esse cone que ele está abrindo aqui. Então, ela pode ser mais aberto ou mais fechado, vai dependendo de como é que a gente quer fazer esse spot aqui. Ele também é um ajuste que tem nesses spots do mundo real aqui. Ele tem um ajuste também, aquele negócio que eu falei que conforme a gente mexe a lâmpada que está aqui para frente ou para trás, o espelho também, ele abre ou fecha aqui. Então também vai depender de como é que a gente quer. Mas a gente usa essa luz spot também para simular luzes, por exemplo, às vezes de abajur ou de uma luminária que tem uma direção assim, então não precisa ser necessariamente esse tipo de spot aqui, ela pode ser uma luminária também. Então, tipo, luminária de mesa desse tipo aqui, assim, ó, a da Pixar, por exemplo. Porque como é que é essa luminária aqui, na verdade? Ela tem aqui dentro uma luz que vai emitir, né? Que a princípio seria uma luz pontual, só que ela está fechada aqui dentro. Então, em vez de eu pegar essa aqui e esperar que ele faça o cálculo da sombra e como é que ele vai interagir com essa luminária aqui, eu simplesmente coloco uma luz spot. Boto uma luz spot aqui e ajusto o cone para ficar isso aqui assim. Tá? Então a gente não precisa sempre fazer a iluminação como ela é de verdade, porque a gente sempre vai ter um custo de render. Então, por exemplo, eu tinha falado dessas cenas aqui, né? Essa cena aqui, se eu fosse fazer real, o que seria? Eu colocaria uma luz point aqui dentro, colocaria esse objeto aqui, faria um material translúcido, e aí para renderizar o que ele vai fazer? Ele vai ter que calcular essa luz batendo aqui, né? E depois difundindo no cenário. Ou seja, luz indireta. Aqui eu tenho a luz direta e aqui eu tenho a luz indireta. Luz indireta sempre dá mais trabalho para calcular, tá? Então, como é que eu faria isso aqui no 3D? Pensando em otimização da cena, né? Eu faria depois uma luz cilíndrica, assim. Vamos ver que tem a opção de fazer uma luz cilíndrica. E aí ele vai maior do que isso aqui, né? Eu faria um pouquinho maior, assim. Aí ele vai emitir luz para todos os lados. E como é que eu faço o efeito da sombra bem marcada que eu estou vendo aqui, ó? Eu coloco dois spots, um para baixo e um para cima. Ou seja, eu tenho um pouco mais de trabalho, eu tenho que botar 3 luzes aqui, ó, 1, 2 e 3, mas o cálculo do render vai ser muito mais rápido. Tá? E aí eu vou botar esse objeto aqui, vou botar um material como se ele estivesse iluminando e não vai contribuir para a iluminação da cena. Então a gente sempre tem que pensar como funcionam as coisas no mundo real e qual é a melhor forma de reproduzir esse tipo de luz aqui. Então, como eu falei, aqui a gente pode usar a luz spot para fazer esse tipo de efeito aqui. Seguindo em frente, então. Opa, estou indo para o outro lado. A temperatura do spot, geralmente, essas lâmpadas aqui, elas costumam usar lâmpadas quentes ali. Tem lâmpadas de vapor de sódio, vapor de mercúrio, vários tipos de lâmpada, mas geralmente é um filamento dentro de algum gás. Tá? Então acaba tendo uma temperatura mais quente também. Que nem eu botei aqui. Então eu estou aqui com os meus 3000 Kelvin de novo. A gente ainda tem alguns outros ajustes aqui.
Vocês vão ver que não precisa decorar tudo. Quando eu passo o mouse em cima, ele dá uma dica. Ó. Então, o raio seria a superfície da esfera, o ângulo do cone, e aqui a gente tem o raio da lente. Então, para tentar simular o efeito que eu tinha comentado, que a gente tem aqui dentro, da relação entre o espelho e a lâmpada e o vidro que tem aqui na frente, acaba sendo uma coisa bem específica. Não chega a fazer muita diferença. Mas quando a gente quer realmente casar essa diferença entre a posição da luz com o projetor lá dentro. Tá? Vou deixar em 0 aqui. O que é mais importante seria esse ângulo da penumbra. O ângulo da penumbra, o que é? Se a gente for olhar aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, a luz ela tem essas duas limites aqui. Ou seja, isso aqui, quando bate aqui a gente está 100% de luz, né? E aqui 0% de luz. A penumbra é esse espaço aqui, que entre a parte mais forte e a parte mais fraca. Também tem a ver com o foco do projetor no mundo real, tá? Então, quanto menor, mais duro vai ser esse espaço entre eles, e maior, mais suave essa transição. Obviamente o meu Default Shading não consegue fazer, eu tenho que botar no Active Shading. Ó. Então é esse espaço ó, entre a luz, parte mais clara e a parte mais escura. Eu vou fazer uma outra coisa aqui, eu vou sair do meu box e eu vou voltar para o meu plano, porque quando eu estou usando o box, ele está fazendo a interação da luz com as paredes. Ele acaba pesando mais o meu render. Olha como ele ficou mais rápido agora. Então aqui agora, como eu quero só ver essa questão da sombra, tem essa passagem aqui ó, entre a parte mais clara e a parte totalmente escura. A umbra e a penumbra. Então, deixa eu pegar aqui a minha luz de volta. Então, quanto menor, mais fechado, mais duro ó, essa passagem. Ó. Ou mais suave essa passagem. Vai depender do efeito que a gente quer dar, né? Isso tem a ver também com quando a gente pensa numa dessas luminárias aqui, a distância da luz para a borda aqui. Se ela está mais para dentro ou mais para fora, ela vai fazer essa passagem aqui, é como se fosse o raio de luz se cruzando. Então a gente tem essa área sendo emitida, vai ter esse pedaço aqui também, e esse cruzamento de raio é o que vai fazer essa área em penumbra. Né? Então eu tenho aqui quanto ela vai iluminar, vai ter aqui a parte em foco, a parte em penumbra. E esse cruzamento do raio, então, tem a ver com o tamanho da lâmpada, o tamanho da fonte emissora e a distância que ele passa da borda aqui. Não tem exatamente uma regra que determine como é que tem que ser isso aqui, vai ficar mais como que a gente quer. Depois a gente tem aqui o Aspect Ratio. Aspect Ratio, deixa eu jogar essa luz aqui mais para cima, é a relação entre a largura da luz. Se a gente quer, se ela está em 1, ela vai ser bem redonda, e se ela tiver maior ou menor, ela vai ficar mais ovalada. Desculpa, aqui, ó. Conforme eu vou diminuindo, ela vai ficando mais ovalada. Vai depender também do tipo de projetor. Ou, se eu quiser fazer, por exemplo, um projetor de computador ali, que nem a gente tinha lá na nossa sala de aula, eu posso tirar o roundness, eu posso deixar ele em 0, ó, ele fica quadrado, e eu ajusto essa proporção aqui. Então, às vezes eu quero também fazer, sei lá, como se eu tivesse uma luz que vindo de uma janela, eu posso simular usando isso aqui, assim, ó. Né? Então, em vez de eu botar o sol, botar a janela, calcular a sombra e tal, eu tenho um projetor quadrado aqui. Então, isso aqui eu fiz pelo
roundness. Droga. Agora vai. Então eu fiz pelo roundness. Ó. Então quando ele está em 0 ele fica quadrado, quando ele está em 1 ele fica redondo. E continua também, se eu quiser fechar bem aqui esse penumbra angle aqui em 0, ó, aí ele fica perfeitamente reto. Ó. E aqui ele vai ser mais quadrado ou mais retangular. E 1 perfeitamente quadrado. Então é legal ir testando esses ajustes, a gente vai ver que a gente pode ter várias utilidades para isso aqui. E sempre aqui ó, a dureza da sombra vai depender desse raio aqui. Ó, raio maior. Vocês vão ver que eles deveriam ter uma certa relação, mas eles não têm, com a projeção da luz e o quanto ela fica difusa. Mas se fosse fazer a luz do sol, ela seria alguma coisa menor, assim, tipo uma janela, né? Um projetor também de... E ainda, para complementar, aqui na cor, eu posso também ter... posso mexer com essa cor, né? Que nem aqui, ó, eu tô com ele em 3000, né? E se eu fosse fazer que nem um projetor desses aqui, para que serve esse negócio aqui na frente? A gente pode botar o que chama de gelatina, que é um filtro. Então, além das cores naturais ali que a gente tem em Kelvin, a gente tem o filtro. O que é? Eu posso deixar aqui, por exemplo, a minha luz em 6 em 500, que é o branco, né? E colorir com o que eu quiser aqui, tipo um vermelho ou um azul, o que a gente quiser. A gente pode colorir a nossa cena. Então, fazer aqueles efeitos bem de spot de cinema, né, ou de teatro, por exemplo, com luzes coloridas. Deixa eu abrir um pouco mais aqui, ficar um pouco mais real. Opa, deixei ele aqui. Ok, então tirei isso em relação à luz spot. Não tem mais, são essas opções que a gente tem aqui. Cor, intensidade. Intensidade também vai variar de acordo com o tipo de lâmpada que a gente está usando. Tem umas spots bem fortes ali, como aquele exemplo do cinema. Essas de bulbo já seriam bem mais fracas. Então, a intensidade depois a gente vai compondo, né? A gente vai compondo a cena. A gente vai ter umas luzes que vão ser as mais fortes, vai ter as luzes mais fracas. Então, aqui tem alguns exemplos também no cinema. A gente tem aqui, ó, por exemplo, uma luz spot mais forte, com uma temperatura de cor mais baixa, para tentar fazer como se fosse a luz da lua. Esse aqui é do filme do Indiana Jones. E contrastando com a luz quente do fogo lá atrás. Então isso aqui também já é uma coisa interessante para começar a pensar, seria na composição, no contraste entre o claro e o escuro, né? Entre o quente e o frio. Não só o claro e o escuro, a gente tem o escuro aqui, a sombra, mas também fazer essa brincadeira de mesclar, né? Fica mais interessante. Também ajuda a destacar aqui ó, o primeiro plano, essa luz forte e mais fria contrastando com o quente lá atrás também. Aquela questão da separação dos planos, né? Aqui um outro exemplo também da luz spot, bem ajudando a destacar bem aqui os pontos e tendo também aqui um objeto na frente, que no caso era a moldura da janela, fazendo esse efeito aqui para destacar só o que o diretor queria mostrar aqui. No caso aqui é um filme do Hitchcock e ele trabalhava bastante com essas questões aqui da diferença das partes em sombra e as partes claras. Olha como a sombra está bem dura aqui, ó. Então isso indica que é uma luz pequena, né? Uma área pequena. Essa parte suave aqui também, ó, tá vendo essa diferença entre que aqui a sombra não está tão dura, por quê? Porque isso aqui está mais longe. Então lembra que quanto mais longe do objeto, mais a sombra vai ficando difusa. Ó.
Mas o que acontece? Quanto mais longe, mais difusa fica a sombra. Deixa eu voltar aqui, deixa eu tirar aquele filtro lá que está muito esquisito aqui. Volta para o branco. E vou botar ali os 3500 Kelvin. Ó. Essa sombra também ajuda a identificar a distância que a luz está dos objetos. E os objetos entre si também, né? Ou seja, ela está um pouco mais longe da janela, não está exatamente colada na janela, senão a sombra seria mais dura. Em compensação, o revólver aqui, o braço dela está bem próximo do corpo. Por isso que tem essa sombra bem marcada aqui. Próximo exemplo a gente usa bastante também são as luzes fluorescentes. Então, as luzes fluorescentes elas têm uma grande área e ela acaba sendo uma sombra anisotrópica. O que seria isso? Por ela ser alongada, ela emite mais luz num sentido, menos no outro, e a gente vai ver o que acontece com a sombra. Por ser uma área grande, ela também vai ter uma sombra mais difusa para um lado e menos para o outro. Também essa característica da sombra anisotrópica. E a intensidade de cor vai variar do tipo dela. Tem a luz fria, que seria em torno dos 7000 Kelvin, e ela também tem as fluorescentes quentes. Vocês vão ver que eu coloquei aqui, a gente pode simular no modo quad ou cylinder. Por que quad, né? Porque se a gente colocar no modo cilíndrico, vamos botar aqui agora, trocar para o modo cylinder, ela é realmente um cilindro de luz. Um cilindro de luz. E para eu simular esse tipo de luz aqui, eu teria que fazer, por exemplo, um spot, quatro pontos de luz aqui. Vou botar como instância para elas ficarem iguais. E depois, além de tudo, como se fosse 4 ali, né? Como instância. Vou deixar aqui o meu Scenic Explorer para ficar mais fácil selecionar os objetos aqui. Peguei todos os Arnold Light aqui. Então, se eu fosse simular o meu spot aqui, eles só estão meio torto, né? Deixa eu fazer de novo aqui para ficar mais fácil. Vou desligar o Active Shade por enquanto. Light, Arnold Light, Cylinder. Então, só vou colocar um cilindro aqui. E vou configurar como se fossem 4. Com um certo espaçamento aqui. Ok. 4 cilindros de luz. É como se fosse 4 daquelas lâmpadas, dessas lâmpadas aqui, fluorescentes. Então, na lâmpada fluorescente, a gente tem todo o cilindro emitindo luz, né, que é o que está acontecendo aqui. Ele só teria um raio um pouquinho menor aqui, uns 48 centímetros de comprimento. Então, eu falei, cada luz tem uma configuração, então quando eu vim para o cilindro, ele apareceu o raio e o tamanho, a altura desse cilindro. Além disso, eu tenho também a parte de trás da luminária, aqui, essa caixa aqui, que é um espelho e ele reflete a luz também. Então, para fazer isso real, eu teria que ter em volta desses cilindros aqui, essas caixas com materiais metálicos e a luz interagindo e rebatendo daria um pouco de trabalho, né? Para o render calcular. Então, o que a gente faz? A gente não precisa... É a mesma situação que eu tinha comentado, voltando lá atrás. Aqui, ó. A gente não vai colocar um ponto de luz aqui e esperar que todo o render faça todo o cálculo, porque vai pesar bastante e vai dar muito trabalho. Então, a mesma coisa a gente segue com a lâmpada fluorescente. A gente não vai botar os cilindros e esperar que o render calcule toda essa interação aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai, em vez de botar 4 desses aqui, a gente pode colocar só um retângulo, ou 2 se for o caso. Assim, se quisesse fazer essas duas luminárias aqui, eu faria 2 retângulos. Mas agora eu vou deixar só um aqui, ficar mais rápido também.
Então eu troco aqui pelo retângulo, que no caso se chama de quad. Tá? Então, quad. Ó. E aí aqui quando eu tenho a luz quad, eu tenho aqui o tamanho em x e em y. Então uma luz fluorescente dessa aqui, ela teria um pouco menos aqui, eu vou botar aqui uns 10 centímetros por uns 50 mais ou menos. Ó, seria mais ou menos aquele projetor lá, aquele refletor de luz. Então a gente acaba usando isso aqui assim, é mais rápido de calcular. E aqui a gente vai ver aquela característica que eu falei da sombra anisotrópica. Então anisotrópica por quê? Porque ela é maior nesse sentido aqui e menor nesse. Então esses raios de luz, quando se cruzarem, eles vão ser mais difusos nesse sentido aqui do que nesse. Parece confuso, mas vocês vão ver quando ele terminar de calcular aqui. Deixa eu deixar aqui o meu objeto bem aqui em sombra. Ó, vocês vão ver que ela fica mais esparramada. Oh, droga. Vamos ver que ela esparrama mais nesse sentido aqui, ó, do que nesse aqui. Então essa é uma característica desse tipo de sombra, da sombra desse tipo de luz aqui. Ó. Ele ainda tem alguns outros controles aqui. Deixa eu pegar aqui a minha luz aqui, Arnold Light 4. Ele tem um controle de spread, que é como os raios de luz vão se espalhar. Quando ele está como 1 por padrão, ele espalha assim para todos os lados, ele se cruza e gera essa sombra mais difusa. Conforme eu vou diminuindo o valor de spread, se eu diminuir aqui, ó, até fechar bem, ó, vocês vão ver que ele vai fechando o foco até como se ele ficasse um projetor. Ó. Que aí é como se, em vez dele se espalhar para todos os lados, ele só desce reto aqui. Então ele tem a ver com o ângulo que ele está emitindo aqui. Seria 0 seria reto, né? Descendo todo para baixo, e conforme ele vai até chegar a 1, ele vai se espalhando mais para cá. Então, continuando aqui nas luzes artificiais, essa aqui também, que nem eu falei, é que nem esse tipo de luz aqui, que são as luzes que a gente encontra no nosso dia a dia, né? E quanto que essas aqui são as luzes usadas em estúdio para ter mais controle de como é que elas funcionam. Então, outra luz que se usa muito em cinema e fotografia seria as softbox, que é esse tipo de luz aqui. Como é que funciona isso aqui? Ela tem aqui dentro como se fosse um spot, e isso aqui é o que a gente chama de difusor. Então, o que acontece? A luz bate aqui e ela é difundida para ficar de forma suave. Tá? Então, esse aqui também é o grande uso da luz retangular. Porque a gente tem esse controle da área, a sombra fica suave e vai variar tudo, a intensidade e a cor com a lâmpada usada. Então a gente pode usar tanto no modo quad como no modo disc. Então aqui eu peguei uma quad normal aqui, tá com branco. Então aqui é onde a gente mais tem controle da luz. E aí quanto maior for a luz, então se eu botar aqui uma luz um difusor, como é que se diz, estava no Create. Tá aqui, 200 por 200, ó, uma luz bem grande, a sombra vai ficar bem difusa.
E aí também vai influenciar na forma como ela vai ser refletida, ó, tá vendo? Essa luz gigante aqui, ó, ela está sendo refletida aqui no chão, ó, como uma luz bem grande também, né? Se o objeto for curvo, ele vai também aparecer. Então, se eu botar aqui uma esfera, botar aqui no Base to Pivot para ela criar a esfera no chão, ó, vocês vão ver que ela está refletindo aquela luz ali. E aí vocês vão ver que essas luzes grandes aqui, elas criam esses reflexos interessantes. Então, é por isso que se usa bastante estúdio fotográfico, principalmente, né, para criar esse tipo de reflexo. Então, não só da luz de cima, mas aí eu coloco outras luzes também. Posso botar uma outra luz aqui, fazer uma cópia dela e botar um target para ficar mais fácil de controlar aqui. Aqui na esfera fica melhor de ver. Está muito grande, ela está se misturando com a outra ali. Vou fazer ela um pouquinho menor aqui. Vou botar aqui, por exemplo, 100 por 100. Ó. E a gente cria esses reflexos aqui. Ela tá muito próxima também, então está deixando a luz muito estourada. O que eu poderia fazer? Isso aqui já fica como uma dica na hora que a gente for compor a nossa iluminação. Eu poderia baixar a intensidade. Deixa eu botar esse material aqui, uma cor mais escura, para a gente ver bem o reflexo da luz. Tá preto mesmo, olha só. Ó, o reflexo da luz, tá vendo? Se eu pegar essa minha luz aqui, e eu tô achando que ela tá, sei lá, tá muito forte aqui, né? E baixar a intensidade. O reflexo dela some também, ó. Então, o que é uma coisa que a gente pode fazer na hora que a gente estiver compondo a nossa luz, nossa iluminação, se a gente quiser que a gente tenha esses reflexos bem marcados aqui, ó, a gente pode deixar as luzes mais fortes, ó. Aí vai ficar, ou compor também, que nem eu falei, eu quero essa aqui mais fraca, mas eu quero essa aqui mais forte, ó. Tem aquele pontinho brilhante bem forte, assim. Ou se eu quiser também, ó, que nem eu falei aqui, eu posso usar também o modo DISC. O que é o modo DISC? É quando a gente pega essa luz aqui, em vez de ser um retângulo, ela vai ser realmente um disco. Ó. Aqui, DISC. Ó. E aí eu ajusto o raio dela aqui. Ó. Então se eu quiser fazer, por exemplo, um pontinho de luz assim bem marcado no olho, eu posso fazer isso aqui. Ó. Só que aconteceu, ela estourou a minha iluminação, né? E aí, se eu baixar a intensidade, o reflexo vai sumir. Mas, então o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa minha luz aqui, vou botar aqui Alt em local, assim, eu só afasto ela. Ó, eu vou afastar, ó, agora minha luz já não está mais estourando, ó, o chão aqui já não está mais estourando, mas o reflexo continua bem forte, ó, bem marcado, tá vendo? Então vocês vão ver que a intensidade da luz ela vai baixando com a distância, tá? Mas a intensidade do reflexo não. Esse aqui era o que se usava antigamente também para deixar ela bem afastada, ela quase não tá mais estourando, ó. Repara na minha tipote. Deixa eu pegar minha tipote aqui. Ó, a esfera também. Dá um zoom aqui, ó. Ó, agora que a luz não está mais estourando. Por outro lado, o reflexo está bem marcado, olha aqui, ó. Tá vendo? Então o ideal é fazer esse tipo de coisa assim, a gente afasta mais os objetos, afasta mais as luzes, mas deixa elas mais fortes para a gente ter esse reflexo bem marcado. Por isso que estúdios de fotografia eles costumam ser grandes, para a gente poder botar a luz longe e criar aqueles efeitos, aqueles reflexos bem marcados nos objetos que a gente estiver fotografando, ou também, vocês vão ver que é bem importante também o reflexo no olho dos atores. Tá? Então a gente tem o nosso personagem aqui, eu quero ter um reflexo bem marcado, eu boto a luz longe e deixo ela forte, ela vai ficar com esse reflexo assim bem definido no olho do personagem.
que é uma esfera, né? Então é legal vocês pensarem como é que funciona esse tipo de luz. E aqui tem um exemplo também, ó. Seria uma luz daquelas bem difusa, bem softbox. Ó, a gente vê que a sombra do nariz aqui, ela aparece um pouco mais, mas no geral as sombras são bem difusas. Acaba ficando mais interessante, né? Então, esse tipo de luz aqui, ele acaba sendo preferido. A gente consegue observar, inclusive, que eu estava falando reflexo, ó. Ó, o reflexo no olho a gente consegue, pelo olho do personagem, entender um pouco como é que foi feita a iluminação. Eu estou vendo que tem 3 pontos de luz, ó, então tem 3 dessas luzes difusas espalhadas aqui na cena, compondo essa luz aqui mais suave, mais interessante, né? Então, como exemplo aqui, a gente vai fazer uma composição dessa iluminação de estúdio aqui. A gente vê, que nem eu falei, ó, o olho dos atores são sempre uma ótima dica de onde está vindo a luz. Essa aqui, ó, esse pontinho aqui, é a luz principal. E aqui a gente também tem outras luzes compondo, não é só uma luz, né? Então aqui, isso aqui é de um site, depois eu vou mostrar ali, que seria a luz principal, ó, que seria essa aqui. Então seria aquela luz mais forte, que a gente chama de key light. Esse aqui seria a composição mais básica das luzes, tá? Depois a gente vai quebrando essa composição. Então essa aqui seria a luz principal, a key light, que seria que eu botei aqui, vou tirar o Active Shade só para ficar mais rápido aqui. Seria essa luz retangular, quad, né? E está em view aqui. Mais assim de frente, né, em relação à câmera. Deixa eu botar a câmera aqui. E vamos para a câmera. Opa, essa câmera tá com aquele white balance lá, ainda que eu tinha feito lá no outro lá. 6.500. Exposição também tá zerada aqui, então vamos mexer na exposição. 6 era o padrão, né? Vou dar um Alt W aqui para a gente poder ver e fechar mais essa lente também, né? Tava muito aberta aqui. Ó. Então essa aqui seria essa luz principal. Então a luz principal um pouco mais forte, posso aproximar mais para ficar mais forte a iluminação dela. E depois a gente começa a fazer. Isso aqui, que eu falei, é uma situação real, né? Então, que é botar um rebatedor. Por quê? Para preencher esse espaço aqui, ó, que estava muito escuro, ó. Então, para não ficar essa parte toda escura, a gente faz esse rebatedor para preencher. Vocês vão ver que ele está mais ou menos aqui, ó, pega em relação à câmera aqui, eles estão mais ou menos opostos aqui, ó, como se fosse o ângulo de incidência, voltando aqui. E, claro, no 3D a gente não vai colocar um rebatedor, porque se a gente botar um rebatedor, a gente vai ter que calcular como luz indireta. Então o que a gente faz? A gente coloca mais uma luz quad. Então vou pegar essa aqui, eu posso inclusive fazer uma cópia dessa aqui, ó, e jogar oposto. Essa aqui seria a luz de preenchimento. Então a luz de preenchimento ela vai ser mais suave, mais fraca, né? Não vai ser tão forte, ó, só para preencher essa iluminação aqui. Da minha esfera aqui do lado da minha teapot. Ó. E deixa eu tirar essa aqui que ela está me atrapalhando. Vou botar aqui no Active Shade. Ó. Agora eu tenho essas duas luzes, né? A principal e a de preenchimento. Ó. Elas podem ser maiores também para ficar mais suave, não ficar tão dura a luz. E apontando um pouco mais de cima para baixo aqui. Vou baixar um pouco esse target aqui. Porque do jeito que ela estava
para baixo do chão ali, ela não estava iluminando muito bem. Aqui também, ó, tá vendo o tamanho da luz ali? Ó. Então, seria para preencher aquele espaço ali, que está escuro. E aqui no Max a gente tem uma ferramenta que chama, aqui na aba Tools, que chama Light Lister. Ó. Tools, Light Lister. O que ele faz? Ele mostra todas as luzes que a gente tem na nossa cena. E a gente pode aos poucos, tipo, vou desligar aqui. Desliguei uma luz, estou só vendo a outra. Vou ligando e desligando, entendendo. Eu posso renomear também. Então essa aqui seria, a gente chama de Key Light. Essa aqui vai ser a nossa Fill Light. E ele tem aqui alguns controles básicos, ó, que é a intensidade e a exposição, que é um multiplicando pelo outro. Esse aqui é exponencial, esse aqui é linear. A cor, se tem sombra, densidade e os samples. Por um acaso eu tinha mexido aqui, tinha botado 4, mas ele vem como padrão em 1 aqui. Só voltar aqui para ficar mais rápido também nosso render, tá? Então a gente consegue fazer esses ajustes aqui. Então a gente está vendo, por exemplo, quando eu ligo, ela está muito forte. Ó. Eu só queria preencher aquele espaço, esse espaço preto aqui. Ó. Eu queria preencher com essa fill light aqui. E ela acabou ficando muito forte. Então eu já posso regular aqui, ó, a intensidade. Ó, ela só a luz de preenchimento, ó, que é o rebatedor. Ó, tá vendo? Então é legal a gente poder fazer esses ajustes aqui assim. Depois, o que acontece? A gente tem o chamado de contraluz, tá? Que é, também vocês vão ver chamado de rim light. Que ela vem um pouco mais de cima, ó, que ela criou esse brilho aqui, ó. E ela costuma ser a luz, esse contraluz ela também faz uma definição de silhueta. Ó, repara aqui nesse pedaço aqui, ó, como ela preencheu, ó. Ela ajuda a definir a silhueta do personagem, tá? Então, eu posso, de novo, fazer uma cópia dessa aqui, ó. Fazer uma cópia. Ó, fazendo aquela luz de preenchimento. Se eu quiser pegar um pouco mais de cima, eu posso fazer também. Eu posso diminuir um pouco, se quiser deixar a sombra mais dura, ou também vai definir, vai variar também se eu quero, como eu falei, sombra mais dura ou mais suave. Por exemplo, a luz de preenchimento, eu posso deixar ela um pouquinho maior assim, para não ter tanta sombra dura para lá. E eu vou colocar também um plano aqui por trás, né? Já que aqui pela left pode ser. Vou fazer uma cópia aqui e vou largar um plano aqui atrás, assim. Deixa eu ligar o Angle Snap aqui. E vamos deixar ele, vou deixar em cinza para não influenciar muito. É legal o cinza porque eu também tenho uma noção de como a luz está influenciando, como está a intensidade da luz, né? Vocês vão ver também que por padrão o Arnold coloca o material ele sempre reflexivo. Depois quando a gente entrar nos materiais a gente vai ver o que a gente pode fazer. Mas eu já tinha comentado na outra aula, se eu quiser só jogar um material bem simples aqui, eu crio um material Arnold Surface do tipo Lambert. É o material mais simples que tem do Arnold, tá? E ele não tem reflexo também. E para eu aplicar, eu arrasto essa bolinha, jogo no plano ali, Assign to Object. Ou, então, direito Assign Material to Selection. Apliquei no plano do fundo. Assign Material to Selection. Apliquei no plano da frente. Ele está branco. Então agora ele não tem mais reflexo. Ó. Isso mostra que a minha luz aqui no chão está fraca, né? Eu posso então aumentar mais a intensidade dessa luz aqui. Então, um pouquinho mais, jogar um pouco mais de luz. Ele
vai até 16 aqui, depois eu vou multiplicando aqui, ó. Ó, fica uma luz bem intensa aqui. Essa luz de trás aqui, eu vou dar só uma olhada como é que está a minha cena aqui, que ela está sendo cortada aqui, ó. Afastar um pouco mais esse plano do fundo aqui. Ó. E esse chão aqui também tem que ser maior, né? Active Shade, vou botar High Quality, e o Active Shade estava aqui. E aqui é Default. Ó. Eu consigo ver bem como é que está a minha iluminação aqui. Então eu estou fazendo aquela, eu falei, a luz de cena clássica, a iluminação mais básica que tem, que é a iluminação de 3 pontos. Que é a luz principal, a luz de preenchimento e o contraluz. Chama de 3-point light. Estão vendo aquele link que eu botei no Moodle, do livro do Richard Yott? Ele fala uma coisa bem interessante aqui, né? Bom, ele fala um pouco sobre essas luzes, como é que elas funcionam e tal. E cadê? No final, e na parte 1, não sei se vocês repararam, no começo, no último final ele fala mal do 3-point light. Por quê? Porque é uma coisa meio padrão demais, sabe? Esse 3-point light. Então acaba ficando tudo meio igual, aquela iluminação tudo meio igual. Luz frontal, a luz principal, a luz de preenchimento, contra-luz. Mas o que eu sempre falo? A gente primeiro domina o básico. Então, domina, entende como é que funciona isso aqui. E depois a gente começa a quebrar as coisas. A última coisa que foi feita aqui foi botar uma outra luz para iluminar o fundo. Ó. Então isso é importante também. Então às vezes a gente só se preocupa em projetar o cenário, mas aqui a gente tem também a luz de fundo para preencher o resto do cenário. Então a gente ilumina, a gente faz iluminação dos nossos atores aqui, os meus atores de pote bola aqui. Mas também eu vou pegar uma outra luz aqui. Eu vou fazer uma cópia. Selecionar o target. E vou iluminar o fundo. Ó, preenchendo o fundo. Né? Mais assim. Então, enfim. A gente compõe realmente a nossa iluminação como a gente quer. Essa luz de preenchimento, por exemplo, costuma ser um pouco mais forte assim para ressaltar mais o contorno. Então, um pouquinho mais forte. A gente cuida também como ela está funcionando com o cenário assim, pode vir mais de trás assim. Não mexer tanto ali, ó, mas continua funcionando mais de cima. Essa luz aqui, né? Tentando não mexer muito com o meu cenário aqui. E também, claro, a gente pode... A gente está livre para mexer à vontade aqui, né? A gente não está preso, por exemplo, como acontece no mundo real, de estar preso no estúdio e não ter o que fazer aqui. A gente pode brincar um pouco mais com essa iluminação aqui. Enfim, a gente fez esse estudozinho básico aqui, a gente tem que entender como é que funcionam essas luzes. Outra coisa também que não foi feita aqui, né, mas a gente pode, de novo, usar o Light Lister ali, Tools Light Lister. E também pegar aqui, essa aqui seria a
Esse que a gente costuma chamar, né, key light, fill light, e esse aqui costuma ser usado o termo de rim light. E esse aqui de baixo vai ser background light. Posso abreviar também BG light. E a gente pode, por exemplo, a luz principal, aqui light, eu posso dizer que ela vai ter... um detalhe só que eu esqueci de comentar, esse botão aqui do canto seleciona a luz, tá? Então também é um atalho para isso. Essa key light, ela pode ser mais quente. Não tão quente assim, né? Mas eu parto dos 6.500 e começo a abaixar um pouco, deixar ela um pouco mais quente. A luz que vai rebater, então a fill light, eu posso também esquentar um pouco, já que ela também seria uma complementação da principal. Então essa rim light, que se eu fizer ela com digo aqui em light, se eu fizer ela com 5.500, eu posso deixar essa aqui também, a fill light com 5.500. E a rim light, que é aquela luz que está vindo lá de trás, eu posso fazer o contrário, eu posso dar uma azulada nela, né? Vou botar aqui 7.500. Então agora eu tenho essa mistura de luzes quentes com luzes frias, que é o que o Richard York ele comenta naquele link que eu botei ali, ó, da composição aqui, ó, uma luz de janela, uma luz de tungstênio lá, que seria de bulbo, né? Fluorescente, e depois essa mistura, né? Então tem aqui ilustrações, ó, a luz quente, da luz fria vindo de fora. Então dá uns efeitos bem interessantes essas composições de luz quente e fria, né? Acaba ficando mais interessante do que só ter todas as luzes brancas, por exemplo, tá? Ó, já dei aquela misturada na nossa imagem. E que eu falei, depois do render, clica no render, espera um pouquinho, ele vai demorar um pouco, e depois salva a imagem e manda lá o exercício. Eu vou separar esse vídeo aqui em dois, para não... Já que eu cancelei a aula ao vivo, esse aqui eu teria que vir mais de trás, aqui ele está muito pouco luz de preenchimento. Eu teria que realmente vir aqui assim, ó, para fazer aquela luz de contorno mesmo. Tá? A gente tem a vantagem, se eu estivesse no estúdio, essa luz aqui ia ficar aparecendo, mas aqui eu tenho essa opção de não aparecer a luz. Alguma coisa assim.